Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, que bênção, né? Até pouco tempo atrás, a gente não via esses meninos tocando. Que lindo, que maravilhoso, né? Agora, nós vamos, com a graça de Deus, logo, já ter o período de louvor todo tocado por eles. Porque eu acredito que Deus tem esse propósito na vida deles. E eles têm esse dom de estar tocando, de estar louvando, adorando a Deus. Eu peço a Deus que mais para frente coloque aqui um baterista, um baixista, né? Para que a gente possa estar adorando ao Deus com todos os instrumentos que nós possamos tocar. Por quê? Porque nós nascemos para adorar. Nós fomos criados para adorar. E quando nós não adoramos o Criador, nós estamos fora do propósito e muitas vezes nós sofremos porque esquecemos qual foi o propósito das nossas vidas para com Deus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer todos por terem vindo, porque cada um aqui é importante. O culto é realmente uma comunhão. Quando você vem para o culto, você adora junto. Amém? Nós vamos falar hoje sobre uma vida de propósito. O tema da nossa reflexão, o tema da mensagem é vida com propósito. Amém? Vida com propósito. Por que você veio a este mundo? Tem um propósito para a tua vida aqui na terra. Você não veio por um acaso. Você não veio para a igreja apenas porque você teve vontade. Tudo na nossa vida tem um propósito. Deus tem um propósito para com a minha vida e com a sua. Deus criou-nos e nos sustenta e nos dá a bênção de estarmos aqui, porque Ele tem um propósito para tudo isso. Para este lugar, para as nossas famílias, Deus tem um propósito para os nossos filhos, Deus tem um propósito para tudo isso. E a nossa vida tem que entender que ela tem que estar dentro do propósito de Deus, e aí que entra. Qual é o propósito que você tem tido para com a tua vida? É um propósito de adorar a Deus, de fazer com que o mundo conheça as benevolências de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, fazer com que o reino de Deus seja conhecido através da tua vida, ou você não enxerga com esse propósito? Ou qual que você acha que é o propósito de você? Vamos falar de dois homens, mais especificamente de um, que Deus tinha um propósito para a vida deles. Vamos falar de Josué, um servo de Deus que teve um propósito na sua vida. E também Caleb, dois homens de Deus que não se dobraram diante de gigantes e falaram assim: Deus é poderoso, Deus é maior. E Deus, por ele ter esse propósito, Deus fala para eles assim: então agora não fique com medo de nada, porque o medo trava a gente. Josué, livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ver o propósito que Deus tem para a vida desses homens e também, meus irmãos, qual foi o agir de Deus na vida deles quando eles colocaram a vida deles com um propósito de não só servir a Deus, mas também de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Livro de Josué, meus irmãos, ele introduz dentro da nação de Israel. Ele introduz agora um período de juízes. Após Josué, entra o período de juízes. Mas o propósito de Deus para a vida com Josué é cumprido. E o seu propósito, o que você acha? Josué, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. A vida com propósito. Josué era um homem que tinha um propósito e ele, então, agora assume o propósito para o qual Deus o chamou, propósito para o qual Deus escolheu. E ele pôs no seu coração. Você vai ver que lá na frente ele vai falar assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O propósito de Josué era de servir ao Senhor. E por ele servir a Deus, ele foi escolhido para as conquistas das cidades de Israel. A conquista da terra de Canaã. Se você entender o propósito de Deus para a tua vida, as conquistas ficam mais fáceis. As conquistas vão ficarem mais fáceis. Josué capítulo 1, versículo 6. Vou ler na versão da minha Bíblia e vocês acompanhem ali no projetor. Josué
capítulo 1, versículos 6 ao 9. Capítulo 1, glória a Jesus, né? Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 6. Glória a Jesus. Irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, mas não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. Meus irmãos, mas quando nós olhamos para esse propósito da vida de Josué, nós olhamos assim, o Senhor fala para ele: olha, não te espante, não fique com medo. Sabe por quê? Porque a terra que eles iam conquistar era a terra que tinha até nefilins lá naquela terra. São gigantes. Homens daquela terra eram homens bárbaros, eram homens cruéis, eram homens perigosos. Mas nós vivemos hoje, irmão, em uma civilização que é perigosa, uma sociedade hoje que está se transformando numa sociedade perigosa. Homens hoje perigosos. Você vê que está acontecendo atrocidade em todo lugar. Por onde a gente olha, tem barbaridades, tem crueldade. E Deus está falando nesta manhã para mim, Deus está falando nesta manhã para você: não tenham medo do que essa sociedade está se transformando, não se espante no que está acontecendo com as pessoas. Então somente esteja firme, ser forte, ser corajoso. Irmão, quando você entende o propósito que Deus tem para a tua vida, então você passa agora a viver diferente. O propósito de Deus para a tua vida é um propósito de uma vida vencedora, de uma vida de bênção. Mas quem é usado pelo inimigo, como na terra de Canaã, as pessoas eram usadas pelo inimigo, não vão querer que você tenha esse sucesso. Não vão querer que você seja abençoado. Aquelas pessoas lá na terra de Josué, na terra de Canaã, quando Josué ia conquistar, a primeira cidade que ele foi conquistar era a cidade, sabe de quem? A cidade de Jericó. Era uma cidade fortificada com muralhas. E aquele rei era um rei cruel. Então, ele tem um primeiro desafio. Ele tinha um primeiro desafio. Ele precisava passar um rio, que era o rio Jordão, e naquele período, o rio estava transbordando, estava cheio. Esse ano, teve um período que choveu muito uma noite aqui, e o rio que passa ali embaixo transbordou. E o rio transbordou ao ponto de uma margem a outra ficar alagada. E nós vimos quando um rio está transbordando, como que é cheio, e ele fica fundo, porque o rio no seu leito normal, que passa aqui embaixo,
a ponte fica alta, ele passa lá embaixo, né? Dá para encobrir uma pessoa, não é verdade? Nós que moramos aqui conhecemos o riozinho ali embaixo. E quando transbordou, não daria para passar. Então Josué Deus tinha um propósito para a vida com Josué, e o propósito de Josué era conquistar aquelas terras. Porque Deus deu para ele. Deus havia prometido para ele. E Josué precisava agora de ter coragem. Josué precisava agora de não ter medo. Mas Deus falou para ele: eu sou com você. Eu vou estar com você. Meus irmãos, e Deus está conosco. E se você entender que Deus está com você, se você entender que a tua vida tem um propósito na presença de Deus, você vai começar a mudar agora a forma de ver a vida. Sabe aquele receio de não dar certo? Cai por terra. E quando você entende que você foi feito para ser vencedor, quando você entende que você nasceu para brilhar, quando você entende que você é mais do que vencedores diante de tantas lutas que tem no dia de hoje, como está na palavra do Senhor, você vai agora encarar a vida de outra forma. Você vai ser agora um servo que vai entender o propósito da tua existência. Qual o propósito de nós sermos vencedores? Para glorificar a Deus e as pessoas verem a graça de Deus na nossa vida. Não devemos aceitar, não podemos aceitar as afrontas do inimigo e achar que elas são maiores do que o nosso Deus. Não. Josué também foi afrontado. Porque quando Josué cercou Jericó, as pessoas de Jericó falaram: nunca vocês vão conquistar esse lugar. Sabe por quê? Porque esse lugar é fortificado. Não tem como vocês entrarem aqui. Uma época, irmãos, houve uma época na nossa vida, na minha vida, que eu queria conquistar um lugar para a glória do Senhor, para fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Para nós termos um lugar de adoração. Para nós termos um lugar de comunhão. Para nós termos um lugar onde nós pudéssemos ter a comunhão e nós termos essa alegria de ter paz. E andando por aí, andei ali pela região de Veracruz, Tiratupã, até em Tiratupã eu fui. Quem não conhece a região de Tiratupã é perto de Jaco. Até lá nós fomos. Andei por vários lugares, região de Veracruz. Fui visitar uma propriedade que eu achei tão bonita. Um rio, um lago imenso. E eu gostei, mas era um lugar bem difícil o acesso. Mas eu andava procurando um lugar para conquistar, porque eu tinha um propósito na minha vida. Se você não tiver um propósito na tua vida, você não vai alcançar o seu objetivo. Qual que era o meu propósito? E qual que é o meu propósito? É de fazer deste lugar um lugar onde as pessoas sejam todos abençoados. Mas primeiro eu tinha que conquistar o lugar, para depois projetar no lugar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E andando por aí, cheguei nesse lugar. Conhecemos esse lugar. E agora para conquistar esse lugar? Eu tinha que ser forte e corajoso. Porque eu não tinha condições de conquistar. Pela minha ótica. Pela ótica natural, eu não teria condições. Mas Deus colocou no meu coração um propósito de conquistar o lugar. Se você entender o propósito de Deus na tua vida, você vai conquistar aquilo que você deseja. Porque o que você deseja vai ser para glorificar a Deus. Porque você está no propósito de Deus. O propósito da tua vida é para adorar
Então tudo que você for fazer, se for para glorificar a Deus, você vai conseguir. Deus vai te dar. Deus vai te honrar. E o propósito de eu ter esse lugar é para a glória de Deus. É por isso que Deus, chegou o momento que Deus falou assim, olha, o propósito deste lugar é de ter uma casa de adoração, é de ter aqui as pessoas adorando a Deus. E houve momentos na nossa vida que o diabo lançou várias outras propostas. E Deus falou, lembre o propósito para qual é a tua vida neste lugar. E então nós pudemos rejeitar. E com isso Deus foi em que? Nos dando a vitória. E cada manhã que eu acordo neste lugar, eu glorifico a Deus, porque eu vejo o propósito de Deus se cumprindo. Meus irmãos, eu vejo Deus assim mostrando, nós tendo aqui os nossos autossustentos, nós temos aqui as coisas que nós precisamos básico, tudo aqui. Eu vejo Deus pondo na mão dele, e este lugar tendo tudo que nós precisamos. Aí eu fico pensando, Deus, como que o Senhor é maravilhoso? Como que o Senhor é tremendo? Nesse lugar, irmãos, nesse lugar, nós temos, morando já aqui, para a glória de Deus, nós temos pessoas que dão aula, professores, nós temos nesse lugar mecânicos, nós temos nesse lugar pessoas que plantam, nós temos nesse lugar pessoas que entendem de criar, nós temos nesse lugar agora, com a graça de Deus, esse ano vai se formar veterinário, nós temos nesse lugar já outros candidatos a veterinários, auxiliares. Deus está moldando as pessoas deste lugar. Deus está moldando. Nós temos nesse lugar, irmãos, pessoas já com o propósito de produzir. E agora Deus está mandando para este lugar, sabe quem? As pessoas que dão cursos para nós estarmos fazendo deste lugar um lugar produtivo. Nós tivemos já nesse lugar curso de como administrar a vida. E vem vindo mais curso por aí, irmãos. Vai vir mais. Porque Deus tem um propósito. Nós já fomos conhecer a feira da Spotec lá. Muito lindo. Um dia nós vamos fazer uma excursão para que vá o máximo de pessoas. Porque Deus tem um propósito para esse lugar. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Eu tenho a certeza que o propósito de nós, o propósito que Deus tem para a tua vida, irmão, é de você ser um vencedor, um adorador, para você estar mostrando a este mundo que você é um escolhido de Deus. E o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. Sabe por quê? Porque você vai ser um instrumento de Deus para mostrar para as pessoas o quanto que Deus usa a tua vida e tem um propósito. Josué entra para conquistar a terra, mas tem uma coisa que é importante, que o seu líder, que já não estava mais com ele, passou para ele. Moisés. Falou, olha, você não pode se apartar do livro da lei, que seria a Torá. Dentro do livro da lei, Deus deu para o povo tudo que eles precisavam para ser bem-sucedido. Tudo. Como deveriam se comportar, como deveriam andar, como deveriam plantar, como deveriam fazer com que a terra fosse produzida, como deveriam descansar, como deveriam fazer suas festas, como deveriam se comportar, e Deus então dá de tudo o que eles precisam. Nós precisamos entender que Deus nos dá tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos saber o que é que Ele nos dá. Está escrito na sua palavra. E quando nós não atentamos para a palavra de Deus, nós não conseguimos atingir o objetivo. O propósito de Deus
é que nós sejamos vencedores, é que nós conquistemos a nossa terra prometida. E o nosso propósito tem que ser aquele que agrade a Deus. E o propósito que agrada a Deus é que nós sejamos vencedores e conquistemos. Então, se nós entendermos isso, nós vamos sempre ser vencedores e vamos conquistar. E se você pôr um propósito no teu coração, se for para agradar a Deus, não vai ter dificuldade. Eu pus um propósito no meu coração e Deus nos fala através da palavra. Eu pus um propósito no meu coração e falei assim: vou domar um cavalo que chama Catatal aqui no sítio, sem eu nunca ter domado. Pus o propósito, porque eu queria que ele fosse manso para as crianças andar nele. Aí então, quando você vai trabalhar, vem o medo. Vem o medo. Como montar no cavalo? Se ele vai pular, me derrubar, vem o medo. Como vai reagir? Aí vem a voz do Senhor falando assim, ó, não temas, não, porque eu sou contigo. Esse é um exemplo, mas isso serve para todas as situações. Tudo aquilo que nós formos fazer, quando vir o medo, lembra que o Senhor fala, não temas, não se assuste com o que está para vir. Irmão, não foi fácil para Josué. Você acha que foi fácil para Josué ter que atravessar um rio que estava transbordando sem ter ponte? Hã? E aí? E Deus falou, pega os levitas, pega a arca e vai. Mas não tenha medo. Quando eles pisam a planta do pé na margem do rio, o rio se abre no meio e Deus retém as águas e eles passam a seco do outro lado. Tem coisas que vêm para nos assustar, mas Deus fala, não tenha medo. Não tenha medo. Não vem situações que nos desafiam? Vou dar outro exemplo simples. Quando foi para entrar nesse lugar, eu não tinha condições. E Deus falou, não tenha medo. Mas você sabia que muitas pessoas colocou medo? Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Talvez tenham falado isso até quando o André mudou para cá. Talvez alguém dentro tenha falado, não vai dar certo. Se eu fosse você, não iria. Às vezes as pessoas falam para a gente assim, irmãos, não faz isso que não vai dar certo. Estou no medo. E o que falava José? Como que nós vamos entrar numa cidade e conquistar ela se ela é murada? Se os portões são fechados, não tem como chegar. Se chegar perto da muralha, eles atiram flechas. Mas o Senhor não é com a gente? O Senhor é conosco, irmão. O Senhor é conosco. Se nós vamos fazer algo que nós não sabemos, vamos pedir para Deus, porque o Senhor falou assim, olha, eu sou contigo. Qual que é o propósito da tua vida? Não é de adorar? Não é de ser vitorioso para glorificar o nome de Deus? Não tenham medo. Mas as dificuldades vão surgir. Não foi fácil para Josué. Teve um momento na vida de Josué, meu irmão, que ele sofreu uma grande derrota. Porque um líder das tribos desobedeceu a Deus e fez algo escondido. Sabe? Lembram? De Acã, pegou uma capa que não era para pegar, uma capa babilônica, e alguns ciclos de ouro. Foi seduzido pelo pecado de tal forma que expôs todo o Israel. Então Josué também teve dificuldade. Mas diante das dificuldades que nós estamos aqui, vai indo para 13 anos já, Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem sido com cada um de nós. Passando por pandemia, sem pandemia, por dengue, sem dengue, por tudo quanto é coisa. Deus tem sido com a gente. E eu glorifico a Deus, porque Deus é maravilhoso. Eu glorifico a Deus, porque Deus cuida. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. E o propósito nosso é não desistir.
Deus pôs a gente com propósito, e esse propósito é: não vamos desistir. Nós vamos fazer deste lugar um lugar autossustentável, nós vamos fazer deste lugar um lugar de bênção, um lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas vão olhar e vão falar assim: eu quero estar naquele lugar. Por quê? Porque Deus está naquele lugar. Porque Deus está com ele. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. O propósito de Deus para nossas vidas neste lugar é de fazer com que Deus não só seja glorificado, mas com que também o reino dele seja expandido. Aonde nós estivermos, precisamos de ter um propósito. Qual que é o propósito de você fazer enfermagem? Você cuidar das pessoas que estão doentes. Qual que é o propósito de você ser um mecânico? Arrumar os carros que estão quebrados. Qual que é o propósito de você plantar? Colher para ter alimento. Qual que é o propósito de você ter as criações e fazer elas multiplicar para você ver elas produzirem? Qual que é o propósito da tua vida hoje? Qual que você tem colocado em propósito nela? Ou você está falando assim: eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá, de repente é aqui, não dá certo, vou tentar aqui. Tua vida está assim? Ou tua vida está focada? Você fala: não, o meu propósito é esse. E caminha naquele propósito. Não desistir. O propósito de Josué era o quê? Conquistar a terra. Ele não podia desistir daquele propósito. Era de adentrar, de conquistar a terra que Deus já tinha prometido para ele. Irmão, você sabia que Deus, através de Jesus Cristo, já conquistou toda a sorte de bênção nas regiões celestes? Que agora nós precisamos só tomar posse. Mas, para tomar posse, precisamos de ter esse propósito de ir lá e tomar posse. Porque o sacrifício na cruz do Calvário foi um sacrifício completo para mim e para a tua vida. Para a minha vida e para a tua vida. E Deus está fazendo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Tempos atrás, uns dias atrás, nós tínhamos um propósito de fazer uma cavalgada. Vamos fazer uma cavalgada. No dia da cavalgada choveu. E esfriou. Mas qual era o nosso propósito? A cavalgada. Mas veio uma dificuldade, veio frio e chuva. Vamos desistir por conta disso? Nós não estávamos com propósito? Nós vamos desistir por conta disso? Olhei para o céu. Mas como que está o céu? Eu falei: eu estou vendo uma pequena nuvem. Ela falou: então vai chover. Eu estou vendo uma pequena nuvem. Irmãos, arriemos os cavalos. E saímos. Porque o propósito era cumprir o evento, a cavalgada. E depois da cavalgada, qual era o propósito? Churrasco. O churrasco. Se não tem a cavalgada, não tem o churrasco. Se nós não atingimos o propósito da cavalgada, nós não íamos para o churrasco. Se você não encarar as dificuldades, não vai ter a festa lá na frente. Mas as dificuldades vão vir. Saímos, meus irmãos, debaixo de chuva. Debaixo de chuva, debaixo de frio, e parece que eu estou vendo na minha mente veio o trajeto que nós fizemos. E foi uma delícia, pelo menos eu achei uma maravilha. E depois que todo mundo foi aquela festa, né? Comemos, bebemos. Mas a gente não pode, o quê? Desistir diante dos obstáculos. Josué hoje está aqui porque o propósito dele era entrar na terra. O teu propósito é conquistar. O que você fez como propósito para conquistar? Então não desista não. Não pare não. Não desista. Se você tem esse propósito, não desista. Se Deus te colocou um propósito no coração, não desista. Mas faz da tua vida um sentido, faz um propósito para você. Eu quero viver assim. Se for na presença de Deus,
o resultado vai ser a vitória. Se não for na presença de Deus, vai sofrer, e o resultado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito? Josué entra e conquista aquela terra. Mas não foi fácil. Mas conquistou. Conquistou, Israel está lá. Fácil? Não, não foi. Ah, é fácil ter um propósito cumprir? Não, não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Mas eu estou falando que você vai conseguir. Porque Jesus está falando que você vai conseguir. Porque Jesus já conseguiu. Jesus já conquistou. Jesus já venceu para nós. Irmão, o diabo não quer que você lute, porque ele sabe que a tua vitória já foi conquistada na cruz. Ele quer que nós desistamos, mas eu não vou desistir do propósito. Eu não vou desistir do propósito. Eu não vou desistir. Enquanto eu não ver esse lugar sendo um lugar de glória, um lugar mais ainda abençoado, enquanto nós não tiver a nossa granja produzindo, enquanto nós não tiver a oficina já está funcionando, mas precisamos fazer ela funcionar com todos os materiais, enquanto nós não ver isso aqui sendo um lugar onde a gente não se preocupe se tiver uma crise, se faltar isso, se tiver uma greve de caminhoneiros, se tiver qualquer coisa, nós falamos assim, ó, nós vamos ser sustentados. Porque nós sabemos que ainda que a videira não floresça, ainda que a malhada não esteja no campo, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Então nós sabemos isso. Enquanto não chegar nesse alvo, nós não vamos desistir. E você que está aqui, qual é o teu propósito? Só de você estar aqui, você já tem um propósito de ser vencedor. Não desista, não desista, não desista, não desista. Aonde você pôr a mão vai ser abençoado, porque o propósito seu é para adorar. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, vamos terminar orando pela paz de Israel. Vamos terminar, vamos agradecer. Orar pelos enfermos mais uma vez, pelos irmãos que estão para fazer cirurgias, para Deus pôr a mão dele. Amém? Meus irmãos, dentro dessa primeira caixinha, a caixinha menor é o pedido de oração. Essa caixinha maior é as ofertas. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, tem pedido de oração aqui, que os irmãos que fizeram um curso colocaram. Eles falaram, vocês oram? Eu falei, nós oramos. Então nós vamos orar pelos pedidos de oração aqui, e também por todas as ofertas que têm entrado. Eu quero agradecer a Deus pelas ofertas que têm entrado. Amém? Deus tem abençoado. Vamos orar pelos pedidos de oração. Deixa eu falar alguns pedidos aqui, ó. Tem pessoas que pediram para nós orarmos para ele ser empreendedor. Para abrir seu negócio. Vamos pedir aqui. Tem pessoas que pediram aqui, irmão, para conquistar, pagar contas. Outros aqui para saúde. Então nós vamos orar pelos pedidos da caixinha. E agradecer pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos estender nossas mãos aqui e orar? Glorioso e amado Deus. A vida que o Senhor tem colocado sobre o propósito da nossa é de sermos adoradores, embaixadores do Senhor nessa terra e de conquistas. E agora, Pai querido, queremos também que o propósito de nós orarmos uns pelos outros, como está na Tua palavra. Queremos agora orar pelos pedidos que foram depositados nessa caixinha. Pai, que os pedidos que estão aqui, pedidos do Senhor Deus de empreendimento, abertura de empresas, negócios abençoados, plantações, hortaliças, frutas, criações de animais, mercado, Senhor Deus, vida com o Senhor, vida organizada, vida, Senhor Deus, abençoada, que o Senhor olhe para esses pedidos, ó Deus, e o Senhor receba no teu trono e venha abençoando, Pai. Cura aqueles que precisam de uma cura. Abençoe o trabalho daqueles que estão, Senhor Deus, pedindo. E ser com cada um, Pai. Obrigado também pelo Senhor ter nos sustentado com as ofertas, com os dízimos. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo propósito das almas que estão aprendendo a tocar. Pelas essas crianças, esses jovens. Obrigado pela Daiane, que tem se proposto a ensinar.
Pai, agora queremos te pedir por Israel mais uma vez. Visite que aqueles aviões, aqueles caças, sejam como águias sobre o céu de Israel, protegendo aquela nação, e a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre elas. Abençoe também a nossa nação. Tire, Senhor Deus, da nossa nação o jugo do devorador que rouba e saqueia os recursos da nossa nação. Tira, Pai, no nome de Jesus. Abençoe o Brasil, abençoe a nossa cidade, abençoe cada irmão que aqui veio, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a doce e eterna consolação do Divino Espírito Santo, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Digam amém. Uma salva de palmas para Jesus.